versículo 8. Esse texto já foi ministrado por outras vezes. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Você pode acompanhar na projeção. Mesma versão que nós vamos ler. Disse assim a palavra do Senhor: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vou ler mais uma vez essa pergunta. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O tema da mensagem dessa manhã é mantendo a chama acesa até o fim. E é interessante quando você está no tempo do frio, o que mais você quer é um pouco de calor por perto para te ajudar a manter o seu corpo aquecido. Não sei se você já foi nessas cidades aí, onde é mais frio, o pessoal vai fazer turismo, Campos de Jordão, outras cidades aí, você está andando no meio das ruas lá, e lá é frio quase qualquer dia, né? Especialmente agora, obviamente, mas aí o que acaba acontecendo? Você passa lá perto dos restaurantes, dos lugares lá, o que tem lá? Aquelas torres assim com foguinho lá pegando o tempo todo, e é engraçado. Você está andando no meio da rua, está um gelo, você senta perto daquele negócio lá, e parece que você fica meio que protegido ali do frio. Na quinta-feira eu fui com a pastora Márcia jantar num lugar no shopping, e nós passamos e estava aceso o negócio lá. Nem estava tão frio assim, mas já estava aceso o negócio lá. E era engraçado, porque você estava vindo assim, sentindo uma sensação térmica bem fria. Você passava perto do negócio lá, de repente parece que você tinha até vontade já de tirar o casaco, porque estava quentinho. E tudo bem, essa aí é a parte humana nossa. Está frio agora, daqui a pouco esquenta de novo, e assim por diante. Os tempos, as estações mudam. O assunto aqui com Jesus não é esse. Porque a pergunta que Jesus estava fazendo, ela era extremamente importante para a reflexão dos discípulos, uma vez que, quando chegasse o fim, ou quando Jesus viesse buscar a sua igreja, como estaria a temperatura da fé do coração dos cristãos? Como estaria o coração do crente quando Jesus estivesse às portas para buscar a sua igreja? E essa pergunta de Jesus aqui, ela não sugere uma ausência total de fé das pessoas, mas ela questiona a qualidade e a prevalência da fé genuína quando ele voltasse. Porque aqui, se alguém falasse assim, Jesus vai encontrar fé na terra quando ele voltar, e a gente pode perguntar, a gente pode até dizer assim, depende. Que tipo de fé que a gente está falando? Porque a fé genérica, se você perguntar lá fora agora, andar ali para a rua, for no supermercado, você perguntar, estou falando aqui de Brasil, onde o ateísmo não é um fenômeno tão forte quanto, por exemplo, em alguns países na Europa que já estão secularizados. Então, vamos falar de Brasil aqui. Você chegar na fila no banco, ou no mercado, ou na fila do caixa do mercado, você perguntar para uma pessoa, como é que você está? O que normalmente a pessoa pergunta? Como é que ela responde? Está tudo bem? Graças a Deus. O que não quer dizer que ela tenha de fato uma fé fervorosa, que ela busque a Deus de todo o seu coração, e que ela confie em Deus, e que ela tenha tido um relacionamento profundo com Deus. Ela diz isso porque é um hábito. Está tudo bem, graças a Deus. E é um hábito. Só que isso não deixa de ser fé. E aqui a gente precisa agora separar
fé genuína. Porque fé genérica, qualquer um pode ter em qualquer coisa. O cara pode ter fé no time dele, de futebol, e vai ganhar. Ele acredita, porque ter fé é crer. Nos últimos tempos, baseado no time que eu torço, é a única coisa que restou. O meu time está muito ruim. Só fé, talvez. E nem sei se vai resolver nesse sentido, porque Deus não está muito preocupado com esse tipo de coisa. Deus não é brasileiro e Ele não se preocupa nos jogos de futebol. Isso é coisa de ser humano. Mas a fé genérica todo mundo tem. O cara tem fé que a política vai mudar. Ele tem fé que a economia vai melhorar. Ele tem fé que a sociedade vai ter uma melhora de comportamento. E aqui a gente não está discutindo que essa fé seja ruim, porque ela tem a ver com expectativa de mudança. Mas não é essa fé que Jesus está falando. E aqui talvez, talvez aqui seja o ponto importante da nossa reflexão. Ele não está fazendo uma pergunta com relação a uma fé genérica. Ele está fazendo uma colocação clara, uma pergunta clara sobre como será essa fé, que tipo de qualidade de fé será encontrada no coração dos cristãos, dos discípulos, quando ele voltasse. E essa pergunta a gente precisa de fato fazer. Nós precisamos fazer essa pergunta, por quê? Porque à medida que os anos estão passando, cada vez mais nós constatamos um esfriamento de fé genuína do comportamento dos cristãos, e não importa a denominação aqui. Você pode perguntar para um pastor de outra denominação e ele vai constatar coisas parecidas. Outro dia eu mostrei para o Newton, pastor amigo, me mandou um áudio que ele mandou para toda a sua igreja, mandou no grupo da igreja. E esse pastor está à frente da igreja há quase 20 anos, ou seja, conhece bem a comunidade não passou por nenhum tipo de mudança drástica, por nenhum problema grave, por nada que abalasse o comportamento daquele rebanho, daquela comunidade. É um rebanho que caminha junto com esse pastor há quase 20 anos. E eu vou resumir o áudio. Esse pastor diz o seguinte: é a última vez que eu vou me dirigir aos irmãos sobre esse assunto. Alguns irmãos reclamam que não são acompanhados, porque se ausentam 2, 3, 4 domingos da igreja, e o pastor não pergunta se eles estão bem. Da mesma forma eu pergunto aos irmãos, por que não fica fácil dos irmãos me avisarem que estão passando por algum problema e precisam de oração, quando estão ausentes, se estão enfermos, para que nós possamos visitá-los, se estão precisando de alguma coisa nas suas casas, para que a igreja possa se mobilizar. Mas do contrário, os irmãos normalmente não nos avisam quando faltam para ir numa festa de aniversário, quando faltam ao culto para preparar um almoço, quando faltam ao culto porque vão a um parque à tarde e precisam preparar a cesta. E aqui eu já estou floreando um pouco, mas em linhas gerais o que o pastor disse. Eu não vou mais ficar perguntando aos irmãos como está a vida de vocês. Vocês precisam se comunicar. Quando eu ouvi esse áudio, eu tomei um susto. Por outro lado, eu disse assim, bom, então quem sabe eu não estou sozinho nessa luta. Quem sabe então isso não acontece apenas comigo. E quando você vai perguntar para outros pastores, a resposta desses pastores normalmente é na mesma direção. Cada vez mais as pessoas não se preocupam com o fato da importância de estar na igreja, de fazer parte das coisas da igreja como corpo de Cristo. O pastor Adriano até comentou um pouco isso hoje de manhã. Ah, mas a igreja, ela tem outras características. Irmão, o autor aos Hebreus vai dizer, não deixe de se congregar, de se reunir como igreja. E se o autor aos Hebreus escreveu isso, é porque tinha uma razão de ser.
Porque quando as pessoas estão juntas, elas se mantêm aquecidas nas suas convicções, na sua esperança, na sua mensagem. Perceba que essa mensagem que relativiza, não, mas aí a igreja ela tem que ir pelo mundo, e é óbvio que ela tem que ir. Jesus falou isso, ninguém está dizendo que não tem que ir. Não, mas a igreja ela é maior do que as paredes, mas é óbvio. Nós até cantamos, Deus não habita em lugares assim. É o povo de Deus que vem aqui cantar e vem ouvir a palavra. Ninguém está discordando disso. Esse espaço aqui em cima, ele não é mais sagrado do que o espaço que está embaixo, porque isso aqui é só algo mais elevado para quem está sentado aí. O chão não tem inclinação, então você tem que inclinar aqui para quem está atrás conseguir enxergar. Eu não espiritualizo absolutamente nada dessas questões. Para mim, esse microfone aqui, ele não é mais santo do que esse, ou quem vai segurá-lo. Até porque eu posso estar vivendo uma mentira e pregando para vocês aqui, ninguém vai saber. Eu não vou por essa linha. Até porque eu sempre vou chegar no final. Só o Salmo 139 me dá a resposta. O único que sonda e conhece o coração de qualquer um de nós é Deus. E sabe se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo. Sabe se eu sou um sem vergonha ou se eu sou uma pessoa honesta. Só Deus é quem vai saber lá no fundo. Nem vocês e nem eu mesmo me conheço a tal ponto de poder discernir claramente quem eu sou e tudo que eu vou fazer durante a minha vida. Só Deus sabe. E com base nisso, nessa premissa, é que Jesus então está dizendo, olha, como é que é essa fé? Como é que vai ser essa fé mesmo? Porque a fé que está se apresentando no cenário evangélico, e há o dedinho aqui, ó, a aspa aqui, porque evangélico está difícil hoje, quem sabe chamar no cenário religioso da igreja evangélica brasileira, eu não sei dizer para você se dá para qualificar a fé das comunidades. Eu não sei se é possível fazer isso. Porque cada um, eu acredito que hoje a igreja no Brasil, eu não vou falar fora porque a gente mora aqui. A igreja brasileira hoje, ela está vivendo o período dos juízes. Aonde cada um faz aquilo que lhe parece certo e cada um sai falando aquilo que acha. Eu sempre digo o seguinte, você pode falar o que você achar, o que você quiser. Agora, se você está se propondo a pregar a palavra de Deus, diga menos o que você pensa e leia aquilo que a palavra de Deus diz, é mais fácil. Se detenha na palavra. Se você quer fazer uma interpretação, uma alusão do texto, fique bem seguro. E já tem bastante gente no passado que já disse bastante coisa a respeito disso e dá para você se basear bem. Se tem uma coisa que não vai mudar, é teologia. Porque aquilo que foi escrito já foi, não vai mudar. Então muita coisa que já foi estudada e dita, dificilmente vai sofrer alguma mudança, porque agora alguém descobriu determinada pérola teológica que agora ela sabe essa verdade. Não, muita coisa que já foi dito, foi baseado inclusive tudo aquilo que já está escrito e que não muda. Ou seja, a mudança de comportamento social dos cristãos, principalmente nos últimos 20 anos, está sendo um alerta para essa pergunta que Jesus fez. Quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? E aí está cheio de gente já, você olha para a internet, está bombando. O pessoal mais apocalíptico, e não deixa de ter a sua parcela de realidade, porque Israel está dentro do cronograma divino para o fim de todas as coisas. E Israel não está um lugar legal para você visitar nos últimos dias. Cada vez mais que você assiste os vídeos que estão enviando de lá, agora não é de um lugar só, é de 4, 5 lugares diferentes que os mísseis estão sendo enviados para Israel todo dia. E a guerra lá está feia. E o pessoal fala assim, olha, então a questão é a guerra. Eu diria para você, não, fique mais preocupado quando disser que chegar a paz. Do ponto de vista escatológico, apocalíptico, faz mais sentido você entender que quando falar de paz lá, que tiver um tratado de paz e vier alguém para botar a ordem e falar, está tudo em paz, ninguém briga mais, aí eu digo para você, pode começar a se preparar, independentemente se você acha que Jesus vem antes da grande tribulação, durante ou depois, só te dou um toque, comece a ficar esperto, quando você ouvir que as coisas estão se pacificando lá,
É isso que a Bíblia vai trazer. Agora, a guerra está bem intensa lá, já houveram outras guerras lá, mas o negócio está estranho. Outras nações estão se juntando. Quando eu olho para tudo isso, me faz sim pensar que existe uma possibilidade de estarmos muito próximos do fim, diferentemente de quanto nós estaríamos aí há 20, 30, 40 anos atrás. Pensando em tudo que está acontecendo, aí eu te faço uma pergunta. A igreja brasileira está preparada para o fim dos tempos? A igreja brasileira, ela está mais preocupada em fazer grandes celebrações ou se preparar para o fim? E esse assunto ele não é novidade, sabe por quê? Porque Jesus já deixou claro, falando algumas parábolas. Uma delas que a gente vai citar aqui daqui a pouco, a parábola das 10 virgens. Existia uma necessidade clara de vigilância. Porque se não é necessário ficar vigilante, está tudo certo. Então o padrão que está sendo vivido pela grande maioria hoje é aceitável. Faz o que você quiser, o importante é que você seja feliz, você tem que se sentir bem. Deus te entende e está tudo certo. Está tudo certo, coisíssima nenhuma. Pensando naquilo que Jesus trouxe como ensinamento sobre as últimas coisas. Se ele disse que é necessário estar preparado para o fim, significa dizer então que existe um grande perigo que começou no Éden e está mais forte cada dia que passa, que é a relativização das condições de relacionamento entre o homem e Deus e do próprio pecado. No Éden, o que Satanás fez? Ele relativizou aquilo que Deus tinha dito. Foi isso mesmo que Deus disse? O diabo tentou fazer isso com Jesus lá em Mateus capítulo 4. Se você é o filho de Deus, está tudo certo. Vai lá. Jesus falou, não, mas está escrito, Satanás. Beleza, eu sou filho de Deus. Perceba, Satanás ele não estava mentindo no primeiro momento. Está chegando para Jesus trabalhando com uma verdade, onde agora ele supõe um padrão de comportamento pecaminoso que vai deturpar a própria verdade que ele trouxe. Você não é o filho de Deus? Então se joga. Você não é o filho de Deus? Então coma. Perceba que essa história de se você é filho de Deus, ela só é colocada de uma outra maneira para nós hoje. De que forma? Você é filho de Deus, então por que essas coisas estão acontecendo com você? Você é filho de Deus, então por que a igreja sofre se ela é amada por Jesus? Se eu sou filho de Deus, por que eu não recebo de Deus tudo o que eu gostaria de ter? Só mudou talvez a entonação e o jeitinho de perguntar. Mas a proposta de Satanás é a mesma. Quando ele consegue relativizar a fé genuína dentro do meu coração, as outras coisas elas não precisam ser mais trabalhadas com ele. E por ele na minha vida. Por quê? Porque ele já conseguiu o que ele queria. E olha que interessante. Nós temos que refletir profundamente, agora que a gente viu o cenário, sobre a nossa própria fé e compromisso atual. Beleza, eu estou olhando tudo lá fora. Ok. Aí eu trago aqui para dentro, para a minha vida. Eu não estou falando de você agora. Como que está a minha fé e o meu compromisso com Deus? E aí eu vou piorar a situação para você e para mim. Não vou falar para você comparar como já foi um dia. Porque aquilo que você já foi um dia, você nunca mais vai ser. Porque o dia já passou. Pode tentar fazer parecido, mas você nunca vai ser igual ao que você já foi. E já é até, entra para o campo filosófico das ideias, mas é verdade. Se você foi ontem, você não é mais hoje, porque o dia de ontem não volta. Você pode tentar fazer próximo, mas não vai ser igual mais. Então aquele saudosismo que a gente, que saudade que eu tenho da fé que eu tinha quando eu me converti. Irmão, isso aí na verdade é uma nostalgia que não traz resultado prático. Eu digo para você que é melhor talvez você pensar, Senhor, como o Senhor quer que eu creia? Como o Senhor quer que eu haja hoje?
porque eu vou ficar me remetendo a experiências do passado, num contexto passado que não é mais o contexto presente, com pessoas que viviam lá atrás que não vivem mais hoje ao meu lado, e eu vou ficar só em Nárnia, com uma nostalgia sem fim, com saudade de um tempo que não volta. Não vai resolver meu problema. Agora, fazendo a reflexão correta, Senhor, eu estou acreditando da maneira como o Senhor gostaria que eu acreditasse hoje? Eu estou vivendo a vida cristã como o Senhor quer que eu viva hoje? E aí eu digo para você, se a sua resposta não for clara nesse sentido, em termo de que estamos tendo uma fé genuína e que o nosso compromisso com Deus permanece firme, então realmente é chegado o tempo que nós precisamos tomar uma decisão de mudança. E aí, a gente precisa também deixar uma coisa clara, porque existem algumas desculpas que a gente precisa abandonar. Situações que passamos. Porque o mundo passou por uma pandemia, meu irmão. A Ucrânia está passando por guerra até hoje. Então, se o problema for uma pandemia, e a guerra deles que não acaba? A nossa pandemia acabou. Tem hora que a gente se detém nas catástrofes, porque elas são, teoricamente, um ponto de apoio interessante para a gente justificar a nossa ausência de mudança de comportamento. Então é a guerra, é a pandemia, é o problema, é a enfermidade, é a economia. Você vai perceber, as questões circunstanciais, elas vão estar à nossa volta todos os dias, independentemente do tema. Para nós só vai mudar o tema. Então o assunto principal esses dias agora é a guerra. Porque está mais enfatizado e outros países estão entrando no negócio aí. E aí o mundo todo olha um pouco diferente para isso. Mas, vou fazer um teste aqui com vocês. Há 6 meses atrás ninguém estava falando da Ucrânia e da Rússia mais. E a guerra não parou. A guerra não parou nenhum dia. Há uns dias atrás ninguém falava de Israel mais. E os mísseis não pararam de cair lá. Mas agora teve um agravamento, então agora vamos falar um pouco mais disso. E eu não estou dizendo que isso é mais ou menos importante, entendam onde eu quero chegar. O fato é que essas pessoas continuam vivendo lá, e nós estamos longe de tudo isso aí. E existem pessoas que continuam pregando o evangelho e crendo nesses lugares, apesar dessa guerra, porque para eles sabem que a guerra é só um prenúncio do fim. Eles simplesmente estão vivendo as palavras de Jesus na prática. Agora, qual que é a grande guerra que a igreja brasileira vive? Não é uma guerra de armas. Principalmente a guerra do relativismo. E ela é mais perigosa do que a guerra do secularismo. Porque o secularismo simplesmente nega a existência de um Deus na sociedade. O relativismo é pior. Porque quando eu acho que eu sou crente, eu acho que eu sou espiritual, eu acho que eu faço bem, mas na verdade eu não faço. Mas eu acredito com todo o meu coração que isso é verdade. Quando o diabo consegue plantar essa semente, esse é o grande perigo para nós. E aí é a pergunta: como é que a gente mantém a chama da fé acesa diante de tantas coisas? Como é que a chama vai permanecer acesa? Como é que a gente de fato vai conseguir permanecer firme até o final? E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns pensamentos e algumas atitudes ou posturas, decisões que são fundamentais. Em primeiro lugar, convicção inabalável na missão, para você manter a tua chama acesa. Você não pode esquecer jamais qual foi a primeira ordem que Jesus deu para mim, para você. Mateus 24:14. Quem fosse preparar para o concílio, isso aqui cai em 99% das perguntas do concílio da UMB. Essa pergunta sempre cai. Lá na parte de soterologia, ela vai cair essa pergunta. Eles falam assim: qual que é o texto que resume o cumprimento da missão da igreja? Eu não lembro como é que é a pergunta agora, até porque eu passei por esse concílio faz o quê? Quase 20 anos atrás, então faz um tempinho. Mas eu sei que eles perguntam, as perguntas não mudam muito, até porque o conteúdo bíblico ele não se altera. Mas o que diz o texto, o que Jesus disse nesse texto?
Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Poxa vida, Jesus falou que o fim só chega quando o evangelho for pregado para todas as nações. Essa palavra for anunciada. Aí, por que eu digo que nós temos que ter uma convicção inabalável na nossa missão? Porque quando o cristão ele perde a perspectiva da missão, ele passa a existir apenas para si mesmo e para o seu próprio deleite. Quando pregar o evangelho para o perdido não é mais a minha prioridade, então eu passo a viver apenas para aquilo que eu gostaria de ouvir. E aí eu digo para você, o grande problema da igreja cristã é se ela perdeu em algum momento a sua perspectiva de missão. E quando eu falo a igreja, aí que eu falo que é engraçado, porque normalmente o pessoal gosta de generalizar para dividir a culpa. Ah, porque a igreja não está pregando o evangelho, meu irmão. O CNPJ da igreja, ele não vai sair para pregar o evangelho lá na praça, na fila do banco, onde tiver. As paredes, o ventilador da igreja, ele não vai sair para pregar. A igreja é composta por mim e por você. Cada um de nós aqui é membro desse corpo. Nós temos que pregar o evangelho. E aí foi dito hoje, até pelo pastor Adriano na escola bíblica, dos grandes desafios atuais. As pregações, elas estão sendo cada vez mais contestadas e rebatidas. E de fato, o que mais faz efeito numa pessoa é a pregação pelo testemunho. É quando aquilo que nós vivemos evidencia a nossa fé. Ou seja, aquilo que está escrito na Bíblia, eu não preciso dizer para as pessoas que elas precisam acreditar, porque com as minhas atitudes eu demonstro para elas que eu acredito nessa mensagem. Isso faz com que elas demonstrem interesse e digam, ele acredita nessa mensagem, eu quero ouvir mais a respeito. Então, testemunho de vida do cristão é o que de fato vai evidenciar a sua pregação mais efetiva. E a pregação do evangelho não é apenas um sinal do fim, mas é uma condição que Jesus falou, ó, o evangelho do reino será pregado e então virá o fim. Ela é, então, uma condição necessária de prática da igreja, ou seja, a igreja precisa pregar o evangelho. Todos nós aqui precisamos fazer a nossa parte. Paulo disse, como ouvirão se não há quem pregue? E aqui não está falando, não é um texto só para missionário, não é só para quem vai para outra nação ou para outra cidade pregar o evangelho. Esse texto ele vai dizer respeito a qualquer pessoa perdida que está vivendo à nossa volta e precisa ouvir a mensagem do evangelho de Jesus. Nós temos que pregar o evangelho para as pessoas. Eu faço essa pergunta para você, você precisa refletir isso e eu também. Quando foi a última vez que efetivamente você entendeu que conseguiu pregar o evangelho para uma pessoa? Se você não está conseguindo fazer isso de fato, você precisa reavaliar a sua prática, e eu também. Até porque, esse dado já foi dito hoje, nós temos praticamente 8 bilhões de habitantes no mundo, sendo que quase metade dessas pessoas têm acesso à internet. Ou seja, hoje em dia, com as IAs, uma das maiores facilidades que existem diz respeito à comunicação, a você comunicar uma mensagem para uma pessoa que talvez você demoraria anos para estudar o idioma dela, sei lá, aprender a falar árabe, por exemplo. Ou você tem o dom espiritual da glossolalia e você sai falando e a pessoa vai entender no idioma dela aquilo que você falou, ou você vai se utilizar de uma tecnologia que hoje está à sua mão e você pode utilizar ela. E ela é possível. E você pode falar com o teu celular, falar em português e ele vai traduzir e a pessoa vai ouvir direitinho lá no que ela precisa ouvir. Ah, mas isso aqui então resolve totalmente a questão da pregação? Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo, há 20 anos atrás a gente não tinha nem smartphone na mão. Há 20 anos atrás, quem sabe, a gente tinha aquele celular tijolão que fazia ligação.
Hoje, nós temos uma capacidade maravilhosa de comunicar a mensagem do Evangelho. E por que que a igreja precisa pregar o Evangelho? Por que que ela precisa anunciar a mensagem do Evangelho? O que diz lá o texto em Levítico, capítulo 6, versículo 12? O fogo no altar deve ser mantido aceso, não deve se apagar. O nosso fogo se apaga quando a mensagem não é mais pregada. Quando você não prega mais a mensagem do Evangelho, o fogo do Espírito se apaga na sua vida. Não é possível conservar o fogo do Espírito no teu coração se a mensagem do Evangelho não estiver sendo pregada através da sua vida, do seu testemunho de fé. Nós vamos manter a nossa paixão espiritual viva quando nós compartilharmos ativamente a nossa fé. Se você não compartilha a sua fé, então a sua mensagem se apaga. O fogo dessa mensagem, consequentemente, se apaga no seu coração. Como está a sua fé? Perguntaria. Como está o seu compartilhar da mensagem? Vocês estão entendendo? Então, o primeiro aspecto para manter a chama viva, pregue. Compartilhe a sua mensagem de fé para as pessoas que precisam ouvir. Segundo, como é que a gente mantém a chama acesa? Tendo uma esperança viva em meio ao caos. Como que é isso? Isso aqui só o cristão é capaz de ter. Eu explico. Por que só o cristão é capaz de ter esperança viva em meio ao caos? Porque Jesus fez uma promessa. Ele disse assim, quem responder agora, quem acertar o texto que eu vou falar vai ganhar um pão, missionário. Que texto que vocês acham que eu vou falar agora, que Jesus falaria nesse momento? Não, está perto, mas não é. Não, também não. Não. Também não. Foi um negócio que ele deixou assim para nós. Agora todo mundo quer pão, né? Mas a pastora Miriam falou a paz. Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Edilson, você vai dar um pão para a pastora Miriam, tá bom? Deus abençoe. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Por que eu digo que só o crente tem? Porque agora é que ele vai dizer na sequência. Eu não a dou como o mundo a dá. Só Jesus dá a verdadeira paz. Ou seja, por que nenhuma outra religião é capaz de ter esperança viva em meio ao caos? Porque só Jesus prometeu uma paz que o mundo não pode oferecer. O mundo, nenhuma outra religião, nenhuma outra crença é capaz de dar uma paz que te sustenta no caos. Só Jesus te dá essa paz. Como é que você mantém a chama viva? Você tem essa verdadeira paz no teu coração, que mantém o seu coração descansando, com o mundo desmoronando ao teu redor. As pessoas dizem, e alguém já viveu essa experiência aqui com certeza. Quando está acontecendo um problemão e a pessoa está ali tranquila e a pessoa vai lá e pergunta para você, como você consegue manter a paz, ficar tranquilo, tudo isso que está acontecendo. E essa paz que nós temos é a paz que nos sustenta nas aflições. E essa questão que o mundo não entende do cristão. Hoje em dia a mensagem do triunfalismo, ela vai contra inclusive essa paz que Jesus nos oferece. Por quê? Porque a mensagem triunfalista vai dizer o seguinte: você vai viver o céu na terra, você vai ter um monte de bênção, você não vai ter problema, você vai ganhar dinheiro, você vai ser feliz. E o diabo, ele fugiu daqui porque você está protegido aqui dentro da nossa igreja. Ela é a melhor do mundo, aqui o diabo não vem. E aí a pessoa acredita nisso. Só que aí quando o caos se instaura, a pessoa entra em parafuso porque ela fala, onde está toda aquela promessa que me foi feita? Aí quando ela vai para a Bíblia,
ela vai ver que isso nada estava escrito, pelo contrário. O que Jesus disse aí de fato acontece. Você vai passar por uma tribulação, você vai ser perseguido, as pessoas vão estar contra você por causa do meu nome. Essa paz que eu dou, sustenta. Essa paz que Jesus nos dá, ela nos sustenta na perda, ela nos sustenta na derrota, ela nos sustenta em quaisquer situações que estiverem à nossa volta. A paz de Jesus é o sustentáculo de fé que mantém a chama acesa no nosso coração. Você pode não ter mais nada. Se você tiver a paz que Jesus te dá, você suporta toda. Isso aqui é o que nos ajuda a permanecer. Não adianta eu fazer uma pregação linda e falar um monte de coisa para você se sentir bem, sendo que eu sei lá no fundo que isso é mentira. Se fosse verdade eu falaria, porque aí eu acreditaria também. Mas não é. O que é verdade é o que está dito aqui. Olha o que Jesus vai dizer lá em Mateus 24, versículo 30 agora. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E alguém vai falar, o que isso aqui tem a ver com esperança e com paz? Tem tudo, porque é isso que a gente espera. A gente está esperando Jesus vir buscar a sua igreja. A igreja espera o retorno do seu Senhor. A mensagem de esperança e consolo que Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, ele fala, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor nos ares. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Isso é uma esperança que a igreja tem da vinda de Jesus. A igreja tem essa mensagem viva, conservada no seu coração. Quais são as certezas basilares do crente? Que ele era pecador, Jesus morreu na cruz para redimi-lo dos seus pecados, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e um dia virá buscar a sua igreja para estar por toda a eternidade com ela, na glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a nossa esperança. A mensagem do crente é essa. Não é que a gente vai comprar um carro novo a semana que vem. Não é que eu vou ter a melhor casa do mundo. Não é que eu vou ter milhões de seguidores e vou poder influenciar as pessoas. Não é nada disso. A única esperança que a igreja tem é essa. É essa mensagem. E é uma mensagem tão estranha aos olhos humanos, que as pessoas foram capazes de morrer por elas, por essa mensagem. E isso deixava os romanos doidos da vida e não conseguiam entender como é que os cristãos iam para a arena e eram destroçados pelas feras e continuavam cantando. Como que eles eram capazes de continuar acreditando se tudo aquilo era mentira, se Jesus não tinha ressuscitado, como que eles estavam dispostos a ir para a arena dar a própria vida, serem rasgados ao meio, crucificados de ponta cabeça, como a história diz que Pedro foi? Como que essas pessoas podiam suportar tamanha afronta sem essa esperança? Mas eles tinham essa esperança. Fico imaginando Estevão, se ele fosse olhar por um olhar meramente humano, Estevão olharia e diria, eu estou sendo julgado injustamente, eu estou sendo perseguido injustamente, eu só estou pregando a verdade. Só que no fim de todas as coisas, onde a justiça humana falha, a justiça divina não falha. Enquanto as pedras estavam sendo lançadas contra ele, ele estava tendo a visão de Deus Pai Todo-Poderoso e do Senhor Jesus Cristo à sua direita, e ele estava vendo a glória de Deus, e aquela visão era tão maravilhosa que ele era capaz de dizer, Senhor, não impute a eles esse pecado, perdoa eles. Ele tem a mesma atitude de Jesus na cruz, separada aqui, guardadas as proporções, mas a atitude de dizer, Senhor, perdoa eles, porque eu estou te vendo. A minha esperança é viva, a deles está morta, eles não sabem para onde ir. Eu sei que o meu Redentor está vivo, eu estou chegando em casa. Então perceba que a esperança que nos sustenta, ela é maior do que a adversidade que nos afronta. A esperança cristã, ela é ativa, transformadora e contagiante.
a nossa esperança ela não é morta. A esperança do crente ela é tão poderosa. Pode estar o Titanic afundando. Você continua na banda tocando lá, porque você confia que o seu Redentor está vivo. A esperança do crente é tão poderosa que de repente não era um problema para o discípulo falar assim: eu estou pronto a dar a minha vida pelo Senhor. Porque ele andou com o Senhor, ele sabia quem era o Senhor. Aqueles discípulos no primeiro século, principalmente os apóstolos, eles tinham uma convicção tão clara, porque eles andaram com Jesus. Aquela mensagem era viva, não era um texto transmitido, era a própria palavra viva que ardeu no coração deles. Eles sabiam que aquilo era verdade, e por aquilo então valia a pena entregar a sua própria vida. Essa esperança sustentou eles em todo momento. E diz que faziam alvoroço, porque uma fé contagiante, ela alvoroça toda uma sociedade. Vocês lembram que a Bíblia mostra lá que o gadareno fez quando ele foi liberto? Ele saiu falando de o que Jesus tinha feito por ele nas 10 cidades em Decápolis, e quando ele fala, diz que as pessoas ficavam admiradas com aquilo que ele dizia. A mensagem contagiante da esperança do Evangelho, ela é contagiante, ela é transformadora, ela muda as realidades, e aonde Jesus chega, não é mais possível permanecer as coisas do mesmo jeito que elas estavam. Jesus é o único capaz a mudar o status quo ante de qualquer situação social aonde nós estejamos inseridos. Quando a mensagem do Evangelho é anunciada, a mensagem de esperança é transmitida com o nosso próprio coração, não tem mais como nós permanecermos os mesmos. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 24: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que já vê, a verdadeira esperança tem a ver com circunstância, tem a ver com fé. E fé é a certeza daquilo que se espera, não daquilo que se vê. Diz o autor aos Hebreus no capítulo 1. Fé é certeza possível. Fé é convicção inexplicável. Fé é confiar quando todo mundo já disse que não tem. Isso é fé. Do contrário, é probabilidade, estatística, razão. Está tudo bem, ela tem o seu lugar no âmbito profissional. Mas quando a gente fala de fé, você olhar para uma situação, todo mundo dizer para você, isso não tem jeito. Você se lembrar do que Jesus falou para aquele pai, aquele menino endemoniado. Tudo é possível. Tudo é possível. Não tem nada que Deus não possa fazer. Terceiro componente para nós mantermos a chama acesa: vigilância espiritual constante. Mateus 24 ainda, mesmo contexto ali do capítulo, versículo 42, Jesus disse: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Se você soubesse, o que você faria? Igual um cara que falou uma vez para mim: pastor, eu tomei uma decisão, eu vou curtir minha vida. Como a expectativa de vida está longa, quando eu estiver perto de uns 60 e poucos, 70 anos, aí eu volto para a igreja. É sério mesmo, eu ouvi isso aí de uma pessoa uma vez, não é brincadeira. Aí eu falei, tá certo. Dentro dessa sua ótica aí, de repente, seja coerente o teu ponto de vista, só tem um problema. Você tem certeza que você não vai morrer amanhã? Porque você está fazendo planos aí de voltar para Jesus, quem sabe daqui 30, 40 anos, e eu te pergunto, e se você morrer amanhã? Vai tudo por água abaixo essa expectativa sua. As tuas probabilidades, as tuas estatísticas, a tua lógica, a lógica humana, ela se destroça diante de uma simples realidade. Eu e você aqui que estamos aqui, nós não sabemos o nosso próximo milésimo de segundo. Quanto mais, quantos anos de vida, como viveremos, o que nós vamos fazer. Você não tem esse domínio, assim como eu não tenho.
A única certeza que a gente pode ter pela palavra de Deus, que independentemente dos nossos próximos tempos de vida, se o meu coração está confiado em Jesus, eu tenho a certeza de que o meu Redentor está vivo, de que eu estou seguro em Cristo e de que quando chegar o fim para mim nessa vida, Ele vai me chamar e eu vou estar com Ele. Essa é a importância de se manter vigilante. Por quê? Ah, pastor, mas a graça libera tudo. A graça é maravilhosa, a graça. Então tá bom. Só que Paulo disse que a graça de fato ela superabundou o pecado. Mas ele diz na sequência, por causa disso a gente vai continuar pecando desenfreadamente? Ao contrário. Se você conheceu a graça, em tese, o pecado não seria mais uma opção de vício contumaz, de vida contumaz para você de prática, nem para mim. Se eu conheci a graça de Deus, eu tenho que aprender a viver agora em obediência à palavra de Deus. E eu te ensino aqui, não sou judeu, mas eu vou ensinar para você. Obedeça a 2 mandamentos e você vai ser salvo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E ame ao seu próximo como Jesus te amou. Se você conseguir fazer essas 2 coisas, eu garanto para você que você está salvo. Eu garanto. Porque não sou eu que estou garantindo por mim mesmo. Jesus falou, o que eu faço para herdar a eternidade, bom mestre? Obedece os mandamentos. Aí parece que Jesus citou alguns ali, pastor, mas o jovem rico lá não foi esses 2 que ele falou falou Mas se você olhar para o contexto do ensino de Jesus e tudo que ele falou, esses 2 resumem os 613, eu não estou nem de 10 mandamentos agora, estou 613 que os judeus tinham que obedecer para alcançarem supostamente a sua vida de obediência e de redenção. Ninguém consegue. Agora, quem consegue 2? 2 é mais fácil? Não. 2 é tão difícil quanto. Pela graça você consegue ver buscando obedecê-los. Você não vai obedecê-los completamente, nem eu. Nós conseguimos viver uma vida de busca, de decisão, de obedecer ao Senhor, mesmo que eu não seja obediente. Mas pela graça de Deus, vou lutar para que no dia seguinte eu seja obediente à palavra do Senhor. Tome essa decisão, essa postura de fé na minha vida, de querer me afastar do pecado, querer me aproximar mais da presença de Deus. Essa vigilância espiritual, como que ela consiste? Em alertas claros de Deus, através da sua palavra, para a gente manter a chama acesa. Como que você mantém a chama acesa? Leia a Bíblia. Busque a Deus. Pratique disciplinas espirituais básicas, como orar, jejuar, ler a Bíblia. Como ajudar pessoas. Foi dito hoje aqui. Sermos generosos. Você sabia que ser generoso é uma prática espiritual? E muito aceitável a Deus? Até porque Tiago falou que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Então, ou seja, a verdadeira demonstração de que você foi religado com Deus, porque a palavra religião, religare, ligar novamente o homem a Deus. Só Jesus é capaz de fazer essa ponte, segundo Paulo escreve para Timóteo. Só Jesus Cristo é essa ponte de ligação entre Deus, o Criador, e o homem perdido. E aí então, quando nós pensamos nessa ideia de religião, eu fui religado, eu tenho comunhão com Deus. Paulo diz aos Efésios capítulo 2, versículo 10, que ele preparou boas obras para que nós as praticássemos. Se as boas obras estão postas para serem praticadas e Deus as estabeleceu, significa dizer então que ser generoso, ajudar pessoas, fazer o bem, tem tudo a ver com a vontade de Deus. Você agrada o coração de Deus quando você faz isso. E quando você é generoso, você vai prosperar. E o prosperar aqui não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com você ter um coração repleto de alegria, de gratidão por tudo que Deus te deu, por tudo que Deus faz na sua vida, por aquilo que você está fazendo em benefício de uma outra pessoa. A vigilância, ela se manifesta nessas disciplinas. Quando você pratica essas disciplinas, você consegue manter também a chama acesa. Por último, em quarto lugar,
Para manter a chama acesa, precisamos manter a prontidão para servir até o fim. Eu sempre digo que todo membro da igreja, todo irmão, irmã, ele não serve para nada. Porque todos nós fomos chamados para servir. Agora, aonde Deus quer que você sirva é um outro departamento. Você precisa falar com Ele, Ele vai tocar o seu coração para isso. Todo mundo sempre é mais do que bem-vindo. Precisamos de pessoas que sirvam, que queiram servir em todas as áreas da igreja. E a área da igreja eu não estou falando só dentro aqui, porque muitas vezes a gente vai fazer coisas fora, vamos ter atividades, ações. Ou seja, Deus te chamou para servir. Se você não serve, alguma coisa errada tem. E o meu serviço, ele pode ser tanto para arrumar as cadeiras da igreja, quanto para receber pessoas, tanto para orar, interceder, tanto para aconselhar pessoas quando estão precisando de ajuda. Eu não estou discutindo o mérito ou o tamanho, qual que é maior ou melhor. Estou falando que servir a Deus é fundamental. Por que eu digo isso? Mateus 24, 46. Feliz o servo ao que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Toda vez que você vai para uma das parábolas, principalmente dos talentos, qual foi a satisfação do Senhor na parábola? Foi encontrar pessoas que estavam produzindo com os talentos que foram confiados. Deus dá talentos para nós. Se você não faz nada com eles e os enterra, Deus não fica contente. Eu estou administrando, eu já fiz bastante, viu, pastor? Eu já servi muito, agora eu estou dando um tempo. Foi Deus que mandou você dar esse tempo? Se foi Ele, está tudo certo. Agora, eu acho que não foi, porque a nossa vida de serviço, ela é constante, contínua, permanente. Quando a gente não serve, a gente começa a se sentir vazio, sem propósito. Espera aí, pastor, mas você disse que o propósito da igreja é pregar o evangelho. Sim, você não prega o evangelho aqui dentro. Isso aí você faz lá fora. Perspectiva clara de missão, do cumprimento da missão e serviço não são antagonistas, eles precisam andar juntos. Eu prego o evangelho, levo as pessoas a Cristo e sirvo a Cristo. De outras formas também, porque o serviço na pregação pode ser também. Mas aí eu te digo, se você só faz isso, você deveria fazer isso todo dia. E eu te pergunto, você faz isso todo dia? Talvez não faça, assim como eu. Então aqui o serviço, ele tem a ver com uma expectativa de Deus daquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Se Ele te deu dons e talentos, você precisa colocá-los em prática. Deus confia à sua igreja, aos seus filhos, os recursos do reino. E recurso aqui eu não estou falando de dinheiro. Pura e simplesmente eu estou falando de ferramentas, instrumentos espirituais de manifestação do reino de Deus na terra. Porque de toda forma que a gente faz, a gente está glorificando a Deus. Vamos pensar aqui. Foi lembrado, o pastor Adriano lembrou de manhã, na época que a igreja fez as marmitas lá para ajudar o pessoal na época da pandemia. E foi uma ação necessária, naquele momento foi solicitada e a igreja serviu com muita alegria. Os irmãos vieram trabalhar aqui por meses, servindo pessoas que não podiam ter acesso ao alimento de forma tão fácil. Uma bênção. E aonde isso glorificou? Você foi lá com a marmita pregar o evangelho? Olha, eu digo para vocês, a gente não fez pregação do evangelho para as pessoas falando, olha, deixa eu pregar para você, a hora que você ouvir minha pregação você vai comer. A gente não estava preocupado em fazer isso, a gente estava preocupado em servir pessoas que estavam com fome. E aonde isso é importante? Porque eu me lembro que Jesus disse algo mais ou menos assim, que eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu acho que foi ele que falou isso aí, né? Não foi José, Pedro, Maria, não, né? Foi Jesus. Eu estive nu e vocês me vestiram. Percebe como servir é importante? Às vezes a gente pensa assim, mas isso aqui não é tão necessário. Será que não é? Nós precisamos estar com o coração pronto para servir quem precisa. E a gente nunca sabe. O pastor Adriano contou o testemunho aqui, né? Ele falou da história lá do moço lá que estava mendigando. Na verdade, quando foi ver depois de alguns anos,
Ele era o dono de uma grande transportadora, só que ele tinha se desgostado da vida. E o moço lá, o empresário lá, tratou ele com amor, conversou com ele, deu água para ele. E o cara voltou para casa, se refez com a família e voltou e assumiu. Ele era o dono da empresa, só isso. Estava de manhã na escola bíblica aqui, ouviu a testemunha que isso pode acontecer mesmo. A gente pensa assim, não, só está na rua ali mendigando e não tem mais nada na vida. Uma vez eu fiz evangelismo em São Paulo com o pessoal da igreja, muitos anos atrás, lá no Parque da Moca. E caiu comigo, eu fui conversar com um senhor que ele estava sentado lá. E lá a conversa era rápida, porque a gente ficava conversando, tinha muita gente lá. Em São Paulo o parque era muito grande e tal. Eu sei que aquele homem engatou comigo e até eu me enrolei um pouco lá para falar com ele. Na época eu estava no seminário, porque ele era um professor. Ele já não era mais na época, tinha ido para a rua, se jogou nas drogas, na bebida, mas ele era professor da USP. E teve uma desilusão na vida, se jogou nas drogas, na bebida, saiu de casa, foi para a rua. Só que você conversava com o cara, você tinha até medo de falar com ele. Porque o cara era um crânio. Tinha um detalhe, ele conhecia a Bíblia. E eu me lembro dessa experiência, até o líder dos jovens na época veio falar comigo, Weber, ô Rubinho, temos que mudar, tal. Eu falei assim, não dá, meu cara não está deixando aqui. Porque tudo ele vinha com argumento e tal. Só que aí eu me lembro até de uma coisa que eu falei para ele. Eu falei, tá, tudo bem. Todo esse conhecimento que você tem é maravilhoso. Só que esse conhecimento está te mantendo na rua. Preso às drogas e à bebida. Só a paz que Jesus pode te dar, pode tirar você daqui. Você pode conhecer até mais do que eu da Bíblia. Só que você não está praticando nada do que você conhece. Eu me lembro de ter dito isso para ele e ele não gostou. Falou assim, você sempre quer estar certo. Eu falei assim, não. Na verdade, eu quero que você entregue teu coração para Jesus. Porque só Ele pode resolver o teu problema, eu não posso. Às vezes, a gente tem que estar disposto a servir em qualquer momento, porque nós não sabemos quando é nosso fim, nem o fim da pessoa que Deus está nos colocando para servi-la do seu fim. Como a gente não sabe o último dia de ninguém, nem o nosso, quando Deus mandar você fazer algo por alguém, ajudar alguém, abençoar alguém, não importa, sirva. Sirva ao Senhor, obedeça. Toda vez que você estiver servindo, você vai ser revestido de uma alegria profunda e com uma disposição de fazer cada vez mais. Nós vamos ser avaliados por Deus por tudo aquilo que Ele nos confiou. No tribunal de Cristo, que não é um tribunal de julgamento, mas um tribunal no sentido de condenação, mas no sentido de galardoamento, que Paulo vai falar lá aos Coríntios, esse ali é o tribunal da igreja, dos salvos. O tribunal de Cristo, diz lá o texto que nós seremos avaliados pelas boas e más obras que nós praticamos. Ou seja, ali eu não vou ser julgado para condenação eterna, porque ali a condenação eterna é o trono branco, lá de Apocalipse. Mas ali está dizendo o seguinte, Deus vai falar, e aí meu amigo, eu dei tudo isso aqui na sua mão, o que você fez com isso? Pastor, mas então se eu não fizer muita coisa, no final eu vou ser salvo? Primeiro, eu vou te dizer, não sei, porque só Deus sabe se você vai ser ou não, eu não tenho como te dizer isso. Segundo, eu quero ser medíocre ou excelente? Porque talvez essa é a pergunta que a gente precisa se responder sobre servir. Você pode servir com mediocridade. Mediocridade, a palavra, ela não é pejorativa, é que ela define que você está seguindo uma média para baixo ali do que todo mundo está acostumado a fazer. Qual é o padrão de serviço que Deus espera de nós? Mediocridade ou excelência? Se não é a mediocridade, eu não posso admiti-la como uma possibilidade de prática constante na minha vida diante de Deus. Mas eu vou ser salvo como que pelo fogo, chamuscadinho lá na cabeça, lá, passei, Jesus, passei, estou salvo. Quer dizer que eu quero só tirar a nota mínima para passar? Quer dizer que eu vou me contentar em estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e falar para Ele, não, a mediocridade me define, está tudo bem, Senhor. O importante é
é passar. Você pode falar isso aí na faculdade. Um amigo meu falava, 6 é nota. Quando ele estava com 6 na primeira prova, ele nem ia na segunda fazer, porque ele falava, eu já tirei 6, 6 é nota, eu já passei, eu não preciso de mais. Só que para mim isso define mediocridade. Nós podemos nos balizar excelência. Eu não sou perfeito, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, porque é para Deus. Pois tudo quanto vier às tuas mãos, o pastor Jairo citou esse texto ontem lá de Eclesiastes, né? Pois tudo quanto vier às tuas mãos, faça com toda a tua força para o Senhor, o melhor. Para concluir, tem aqui um texto aqui para eu ler para você, lá em Mateus 25 ainda, versículo 23. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, venha, participe da alegria do teu Senhor. Ser fiel no pouco aqui não é fazer pouquinho com mediocridade. Ser fiel no pouco é conservar com toda a tua força aquilo que você conseguiu diante. Você não precisa ser o melhor diante das pessoas. Você precisa procurar ser bom, fiel aos olhos do Pai. Procurar fazer o seu melhor para Ele. E eu concluo com um texto e um poema. Só que esse poema, não se anime, não fui eu que escrevi. Fui auxiliado. Apocalipse 22:7 diz, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia. Esse livro, primeira coisa, quer manter a chama acesa? Guarde as palavras de Deus. O coração salmista, lá no Salmo 119, ele diz, guardei meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E o poema ele chama a chama eterna. Caminha a humanidade em busca de sentido, enquanto o Criador aguarda com amor. Rendei-vos, clama ao céu em doce convite, para encontrar descanso no divino favor. A igreja, qual farol na noite escura, ergue a luz da verdade em mundo perdido. Nossa missão, conectar o homem ao Pai, restaurando o laço há tanto rompido. Ao anunciarmos a graça transformadora, não só o mundo para Cristo preparamos, mas em nosso íntimo, com crescente ardor, a chama da fé viva conservamos. Como sentinelas de lâmpadas acesas, aguardamos vigilantes o noivo que virá. Cada vida alcançada, cada alma transformada, nossa própria chama mais forte tornará. Até que ele venha nas nuvens com poder, seguiremos fiéis no santo proceder. A humanidade ao Criador se renderá, e a nossa chama jamais se apagará. Eu não sei qual é o teu grande desafio, meu irmão, para manter a chama acesa. Eu só te faço convite. Renda ao Senhor os teus temores, coloca diante dele tudo aquilo que tem afligido o teu coração. Diga para ele, Senhor, me ajuda a manter o meu coração firmado em ti. E aqui eu não vou repetir tudo que já foi dito, mas você vai se lembrar que pregar o Evangelho e testemunhar a sua fé, manter firme a esperança da mensagem da salvação no teu coração, manter essa palavra viva, servindo ao Senhor com alegria, pronto para servi-lo em todo o tempo, manter as práticas espirituais básicas, vão ajudar você a permanecer firme, a permanecer com o seu coração aceso, com a chama do Espírito acesa no teu coração, dizendo, Senhor, eu não sei quando o Senhor volta, mas eu peço que a cada dia o Senhor conserve o meu coração queimando, que a lâmpada nunca se apague do meu coração, mas que eu mantenha a chama viva do Evangelho no meu coração e que eu continue falando do teu amor para quem precisa te ouvir, até que o Senhor volte para me buscar. Vamos ficar todos em pé, eu quero orar com você. Eu não vou dizer para você vir à frente aqui para acender a chama ou para manter a chama do teu coração. Eu vou dizer para você o seguinte: se o teu coração está meio apagadinho,
Talvez esteja na hora de você falar: Jesus, me ajuda para essa chama reacender do jeito que o Senhor quer. Me ajuda a viver de verdade, da maneira como o Senhor espera que eu viva. Talvez você perdeu a esperança, talvez seu coração desanimou. Quero dizer para você, o Espírito Santo continua nos fortalecendo. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que vem nos mostrar que nós precisamos ter uma mudança de atitude, uma mudança de postura diante de Deus, para que a gente permaneça firme e fiel até o fim. Senhor nosso Deus, Senhor, o Senhor sabe quão falho e pecador eu sou. Eu não tenho nada de bom para oferecer para ninguém se não for por Tua causa. É pela Tua graça que a gente recebe a condição de fazer o bem, de glorificar o Teu nome nessa terra. É pela Tua misericórdia que a gente consegue fazer algo que traz mudanças na vida das pessoas, porque é por essa palavra do Senhor que isso acontece. Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito, que sonda e conhece todas as coisas, venha sobre o meu coração e o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor, porque essa palavra é uma palavra de fortalecimento, de fé para nós, para a gente permanecer firme até o fim. Eu não sei tudo o que a gente precisa, Senhor. Eu não sei, só o Senhor sabe. Peço que o Senhor venha com as Tuas mãos poderosas, traga sobre a nossa vida, Senhor, a verdadeira alegria, a alegria que transforma tudo, a paz que nos sustenta nas adversidades, a esperança que nos ajuda a permanecer firmes até a Tua volta, até o Senhor nos chamar. Que nessa manhã fria, o nosso coração esteja aceso pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos permanecer firmes em Ti, na Tua palavra. E que o Senhor nos ajude a cada dia a seguir em frente, para glorificar o Teu nome em todo o tempo. Em nome de Jesus. Glória a Deus.